E a impressão que nós temos, não sei se é verdade, você me corrige se eu estiver errado, é que cada personagem na vida do Chico, na encarnação do Chico, teve um propósito desde o começo. Então a gente percebe o pai, a mãe, as pessoas ali em volta, até os vizinhos. Quando a gente começa a ler assim, quando a gente começa a pesquisar, parece que foi cada peça colocada no local certo. E quando nós temos um grupo no Facebook que chama Casos de Chico Xavier, e aí também te contando isso, Casos de Chico Xavier. Esse grupo atingiu hoje 32 mil pessoas. Que beleza. E para você ver como que as pessoas se interessam por esses assuntos, e talvez isso não aconteça só comigo, quando a gente está com um pouco menos fé, que a gente lê um caso do Chico, a gente se renova, e a gente às vezes posta um caso lá, em poucas horas dá 2 mil curtidas, para você ver como que as pessoas têm uma dedicação mesmo com os casos do Chico. Só que os casos da madrinha do Chico são as que dão mais críticas. As pessoas não gostam que a gente posta, porque ela fez muita maldade com o Chico, que ela era um espírito muito ruim. E aí eu quero te dar a oportunidade de falar um pouco sobre esse espírito, que teve também uma importância na vida do Chico. O que o Chico falava a respeito? Tá me dando uma tarefa difícil. Bom, antes de falar, deixa eu ir contando assim de memória o que eu ouvi dele pessoalmente, tá bom? Tá ótimo. Então, uma coisa muito curiosa é que o Chico contava para a gente que ele guardava a memória desde quando ele estava no ventre materno. Antes de nascer, ele já tinha, ele se lembrava de estar dentro do seio materno, do ventre materno da Dona Maria de São João de Deus. E ainda ele contava pra gente um caso muito gozado, e a gente ria muito, porque ele dizia o seguinte, que a mãe dele começou a sentir as primeiras dores do parto às 11 horas da noite do dia 31 de março de 1910. E ele ouviu as preces dela, que ela se ajoelhou, ela era muito católica, ela se ajoelhou muito devota de Nossa Senhora e pediu a Nossa Senhora, pelo amor de Deus, que o filho dela não nascesse no dia 1º de abril, porque 1º de abril era o dia do mentiroso. E que se fosse possível, com a autorização de Maria Santíssima, ela aguentaria as dores do parto durante todo o dia 1º de abril, para dar à luz somente no dia 2 de abril. E assim aconteceu. Ela passou mal o dia inteiro do dia 1º de abril de 1910. E o Chico vai nascer nas primeiras horas da manhã, da madrugada, do dia 2 de abril. E ele falou que ele já veio ao mundo causando confusão, causando dores. Não é? Aos 5 anos de idade, há um fato muito curioso, eu não vou entrar em detalhes, porque senão só o detalhe é uma live inteira. Mas aos 5 anos de idade, o Chico vai me contar que desde quando ele tinha 5 anos de idade, na sua meninice em Pedro Leopoldo, ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Muito interessante. A gente vê que é uma criança diferente, não é? É uma criança que ele já veio plenamente consciente da sua tarefa, da sua missão, porque ele viu os Espíritos. A mãe dele o chamou, dizendo que ela iria partir, e que ele não acreditasse, que as pessoas iriam falar com ele que ela havia desaparecido, que ela havia morrido, e que ele não acreditasse nisso, porque ela
iria estar na vida maior, e de lá ela iria pedir a Jesus que permitisse a ela continuar protegendo o Chico na Terra. Então, ele sofre a primeira perda, mais ou menos por volta dos 5 anos de idade, né? Uhum. E ele até me contou um caso interessante, que ele, com 4 anos de idade, a família era numerosa. A mãe dele teve 9 filhos. E o Chico era dos mais novos, do meio para os mais novos. E eles viviam numa casa que era separada de meia parede com meu tio bisavô, Eliseu Correia, e tia Cilia. Interessante, aí já mostra os laços, né, da família, né? A gente já tinha laços antes, né, com os pais dele, né? E ele, inclusive, vai me dizer que a mãe dele era a melhor amiga da minha bisavó, Georgina Cândida Machado, em Pedro Leopoldo. Então, o Chico me contou que, com 4 anos e meio, as duas senhoras, né, a mãe dele, Dona Maria de São João de Deus, e a minha tia bisavó, Cilia Correia, elas punham a cadeira no passeio e ficavam conversando e vendo os filhos brincarem, né? Todas duas tinham muitos filhos, os homens ali jogando futebol, as meninas brincando com boneca. E o Chico vai me contar que ele tinha mais ou menos 4 anos e meio, e ele não queria brincar, ele não queria sair da companhia, da presença da mãe, e ele pedia licença para ficar penteando os cabelos dela. Ela tinha uns cabelos longos, pretos, lisos, muito compridos, e ela permitia que ele ficasse ali penteando o cabelo dela, porque ele tinha a presciência, olha só, ele com 4 anos e meio, ele tinha a intuição que a mãe dele ia partir, e que ele teria muito pouco tempo de aproveitá-la. Então, por isso que ele não se interessava pelos brinquedos e as estrepulias de criança. Ele queria ficar ali no pé da mãe, porque com 4 anos e meio ele já tinha essa intuição que ele iria perdê-la, não é? Agora vejam vocês que sensibilidade dessa criança, né? E de fato, daí a menos de 1 ano, a mãe dele parte para o mundo espiritual em 1915, e ele fica só com os irmãos e o pai. O pai não tinha condição de sustentar todo mundo, 9 filhos, imagina. Ele era um homem pobre, vendedor de loteria. Em Pedro Leopoldo ele vendia loterias. E, inclusive, o Chico vai me contar também que ele tinha uma voz muito bonita, ele, Chico Xavier, como criança. E o pai tocava gaita, tocava violão. Então, para vender loterias, ele parava nas casas e pedia o Chico para cantar, para chamar os moradores para fora, né? E o Chico falou que tinha uma vergonha imensa de cantar ali diante do público, né? Ele tinha uma voz muito afinada, e minha avó, meus tios avós confirmaram isso, que o Chico tinha uma voz linda. Isso ajudava o pai dele a ver as loterias. Acontece que o amor e o mesmo carinho que eu cuido. E aí, então, ela desencarnou, e 15 dias depois, no início de maio, que ela desencarnou, no dia 19 de abril de 1931. E no início de maio, Emmanuel apareceu para ele pela primeira vez. Pois é, e aí eu até coloquei no nosso cronograma lá sobre o Emmanuel, né? Por que a demora do Emmanuel, né? Já que o Emmanuel provavelmente já estava com ele muito antes da encarnação.
E, de fato, não. E por que, né, o Emmanuel? Não, ele não estava desde a encarnação. Porque o Emmanuel estava vivendo na carne. Ah, boa, interessante também. O Emmanuel, no final do século XX, no final do século XIX e no início do século XX, ele estava na carne. O Chico tá. No Brasil? No Brasil. O Chico me contou que ele reencarnou e viveu pouco mais de 30 anos só. Tá. Foi uma encarnação curta. É uma encarnação curta com um único objetivo. Ele se atualizar no português. Falar. Porque o português que ele sabia era o português do século XVI, quando ele fora o padre Manuel da Nóbrega. Sim, sim. E já estava desatualizado nesse capítulo. Então ele participa, o espírito de Emmanuel participa da falange do espírito de verdade que auxiliava Allan Kardec na França, no século XIX. E assim que Allan Kardec desencarnou, ele então programou a sua reencarnação no Brasil. E no final do século XIX, ele renasce no estado do Pará, e ele se sagra sacerdote católico, e migra para Minas Gerais, onde ele faz o seu seminário, não é? Ele se consagra sacerdote católico e depois vai para o Rio de Janeiro, onde ele vai tomar conta de uma paróquia pequenina no bairro de Bom Sucesso, na cidade do Rio de Janeiro. O nome dele é Padre Amaro. Então, por isso é que o Chico não teve contato com ele antes de 1931. Porque entendi. Ele provavelmente deve ter desencarnado por volta de 1920, por aí. E aí, então, cumprindo a promessa da dona Cidália Batista, né, ela pede a Jesus que mande alguém, e Jesus manda Emmanuel. O Chico inicialmente vai vê-lo pela primeira vez no Centro Espírita Luiz Gonzaga, mas eles não conversam entre si. Depois, passeando no açude, em Pedro Leopoldo, ele vai, pela primeira vez, conversar com esse espírito, e o espírito vai convidá-lo a trabalhar com ele, e naquele convite sério, né? O Chico fala, eu aceito, mas o que eu preciso para trabalhar com o senhor? E ele fala, primeiro disciplina, segundo disciplina, terceiro disciplina. 3 condições. Disciplina, né? Isso foi, portanto, em maio de 1931. E nessa época, o Chico já tinha psicografado o livro com a mãe dele ou não? Já. Cartas de uma Morta. Já. Muito afinada, e minha avó, meus tios, avós confirmaram isso, que o Chico tinha uma voz linda. Isso ajudava o pai dele a ver as baterias. Acontece que chegou num ponto que o pai não tinha mais condição de manter 9 crianças em casa e distribui os filhos entre os parentes, amigos, padrinhos ou madrinhas. E o Chico teve a infelicidade de cair na madrinha, que na verdade era uma senhora muito obsedada, não é? Ela tinha uma obsessão muito forte, ela não teve filhos, ela tinha um complexo muito grande por não ter tido filhos. Ela criava um sobrinho, e esse sobrinho era mais velho que o Chico, e maltratava o Chico, e fazia as artes dele em casa, e colocava a culpa no Chico Xavier. E então... Era Moacir o nome dele, né? Moacir. Esse era o Moacir. Esse era o sobrinho
senhora. Então, quando o Chico ele nem pode se defender, porque ela já parte para cima dele, né, com surras. Eram 3 surras por dia, com vara de marmelo, muitos beliscões, muito tapa na cara, e também enfiava os garfos na barriga do Chico. E o Chico ficava num pavor muito grande, tinha muito medo dela, mas o que ele fazia? Ele ia para o quintal da casa e pedia ajuda à mãe, porque ele via a Dona Maria de São João de Deus, conversava com ela. E teve um dado muito importante que lhe valeu muito, porque a mãe dele falou com ele assim: Chico, ela é uma senhora que está com muitas perturbações, você deve ter paciência com ela, compreender vamos dizer assim, a necessidade que ela tem de externar esse lado violento, porque você não deve retrucar nem reclamar, porque numa hora de fúria ela pode quebrar o seu braço, prejudicar o seu braço direito, e você vai precisar nessa vida de muita proteção para o seu braço, porque você ainda há de escrever muito. Olha só. Olha que interessante. E também, Geraldo, muitas pessoas questionam nesse ponto da madrinha. Eu já vi até espíritas, né, que compreendem a reencarnação e falam: poxa, mas Chico, um espírito tão evoluído teve que passar por isso, e as pessoas acham que os espíritos evoluídos estão blindados dessas questões, né? Veja você que Jesus morreu numa cruz. Qual o privilégio de Jesus? Nenhum, não é? Não teve privilégio nenhum. Ele foi perseguido, foi caluniado, foi maltratado e morto. Jesus, que era o Cristo, que é o governador da terra. Então nós vamos querer privilégios para nós? Não tem sentido, né? Então, agora, não vou dizer que Chico teve uma relação boa com essa madrinha, nem poderia ter, não é? Porque Chico era humano. Sim. E de fato, ele nunca, depois que o pai dele se casou de novo, porque a mãe dele falava com ele assim: meu filho, tenha paciência, porque eu já pedi a Jesus para Jesus mandar um anjo bom. Um anjo bom para cuidar não somente de você, mas de todos os seus irmãos. E ele até falava com ela: mamãe, esse anjo bom está demorando. Porque ele sofria muito. Foram 3 anos de sofrimento, né? Muito tempo, né? Chico passou dos 5 anos aos 8 anos. 3 anos. Então quer dizer que o Chico nunca mais, assim, ele nem teve contato mais com esse espírito depois que ela desencarnou? Não, nem na carne. Nem na carne. Ela continuou vivendo em Pedro Leopoldo, mas o Chico nunca mais encontrou com ela, e nem quis se encontrar com ela. Não é? Nem quis. E infelizmente é aquela coisa, ela foi um instrumento das sombras, né? E não haveria razão para que houvesse aproximação dos dois, porque ela se manteve, infelizmente, nas sombras a vida inteira. E o Chico nos contou que depois da desencarnação também ela foi para as sombras. Ela não se iluminou nessa vida. E teve uma pessoa ao lado, né, importante, né? Para você ver que nem sempre estar ao lado de um espírito muito evoluído ajuda, né, na evolução. Exatamente. Aí vem a compensação. Por volta dos 8 anos de idade, vem a grande compensação. Porque chegou o pai dele, que era o seu João Cândido Xavier, ficou enamorado da dona Cidália Batista e propôs casamento a ela. Agora você veja, William, a elevação dessa senhora. Por quê? Ela era solteira, né? Ela
Ela se namorou com o pai de Chico e ela poderia dizer para ele, não, eu me caso com você, mas eu não quero saber dos seus filhos. 9 filhos do primeiro casamento. E eram 9, né? E eram 9, não era 1 nem 2, eram 9. Mas ao contrário, ela fez uma exigência ao futuro marido. Ela falou com o seu João Cândido, eu somente aceito me casar com você se você buscar os seus 9 meninos e meninas espalhados pela vizinhança, pelos amigos, porque eu faço questão de criá-los. Né? Olha só. E não somente ela criou esses 9, acabou de criar, como ela teve mais 6. Né? Então, ela teve mais 6. Então são 15 filhos que essa senhora cuidou com o maior amor e maior carinho. E assim que o Chico a viu, quando então o pai resolveu buscar os filhos nas respectivas casas dos Drinhas e buscou o Chico, quando o Chico a viu, ele abraçou-a e falou com ela, ah, já sei, a senhora é o anjo bom que mamãe disse que Jesus ia enviar. Né? E o Chico tem uma amizade muito grande, um amor muito grande a essa segunda mãe. Dona Cidália Batista, talvez depois da mãe do Chico, foi o espírito que ele mais amou. Pela bondade extraordinária dela, quer dizer, ele teve a compensação logo em seguida. Foram 3 anos de muito sofrimento, né, dos aos 8, mas até aos 21 anos, a Dona Cidália Batista foi o bastão de arrimo dele. Porque ela vai... E a Cidália, eu acho que ela teve também uma grande importância porque ela confiou na mediunidade do Chico, né? Exato. Tanto até um caso que a gente vê, o caso da chave, da horta, quando os vizinhos começam a roubar a horta, ela vai até o Chico e fala, Chico, pergunta, né, aos espíritos, a sua mãe lá, o que a gente pode fazer em relação a isso, porque ela não queria ser grosseira com os vizinhos, né? E aí até que os espíritos falam, não, quando você sair de casa, deixa a chave, que eles vão tomar conta de tudo e provavelmente não vão roubar. Então eu acho que isso também foi uma grande importância na vida do Chico, alguém que desse para ele um crédito, né, na mediunidade dele, naquele momento que as pessoas não acreditavam nele, né? Porque logo quando ele chegou, quando ela, Dona Cidália, chegou na família, começou a criar os filhos do seu João Cândido e a ter os seus próprios filhos, o Chico contava tudo para ela, porque ele já criança, ele já era médium, ele não era espírita, mas ele era médium. Sim. Via os espíritos que haviam desencarnado, conversava com eles, né? E eles pediam para o Chico dar recado na vizinhança, das suas famílias, olha só. E o Chico, aquela criança espontânea, fazia isso. Mas aí o povo ficava revoltado, com medo do Chico, achando que ele era um menino muito doido, muito diferente. E começou a surgir um zum de que ele era do demônio, essas coisas, né? Sim, sim. E se hoje tem, né? Imagina na época. A compreensão dos católicos, né? Que dominavam a cidade. E o pai dele já queria, inclusive, interná-lo no sanatório como biruta da cabeça, né? Então ela chamou o Chico e falou assim, Chico, vamos combinar uma coisa. Eu não sei, eu não entendo o que se processa com você, essas suas visões, esses espíritos que você vê, as almas penadas que você vê e conversa com elas. Eu não entendo nada disso, porque você sabe que nós todos somos católicos, mas eu acredito em você, porque eu sei que você é um menino de bom coração e de boa alma, e que você jamais inventaria essas histórias para nos surpreender. De modo que eu vou lhe pedir um favor. Você anda falando isso com o pessoal da nossa cidade, com os vizinhos, com seu pai. Eu vou pedir para você não falar, porque à medida que você fala isso com eles, eles não compreendem, assim como eu não compreendo, mas eles não têm o coração meu.
de te aceitar como você é. De modo que eles podem começar uma fofoca muito ruim em torno do seu nome, e seu pai pode querer te internar no sanatório. Então vamos combinar uma coisa: tudo que for relativo aos espíritos e às almas que você vê, você só conta comigo. Eu estarei aqui para lhe apoiar no que for preciso, mas não conte isso para mais ninguém. E assim o Chico fez, né? Ele manteve essa disciplina dos 8 anos. Todas as visões que ele tinha, ele contava era só para ela. E uma informação que você deu aí importante é que ela ficou com ele até ele fazer 18 anos, então. Não, ela ficou com ele até... o anjo... 21. 21. Então, quando a gente lê a biografia, a gente acha que ela desencarna ele ainda mais jovem. Então, é bom saber isso também. Ela desencarnou, inclusive ela teve o conhecimento, a intuição de que ela iria partir. E no dia, olha só, no dia 18 de abril, que dia é esse, né? Dia do Livro dos Espíritos. No dia 18 de abril de 1931, ela chamou o Chico. Ela estava muito doente já, não conseguia mais respirar direito, nem falar direito. Chamou o Chico na cama e falou com ele: Chico, eu estou partindo, eu estou indo embora. E ele começou a chorar. Ele me contou que não, falou com ela: não faça isso, a senhora é minha mãe, a senhora é com quem eu conto. Se a senhora partir, com quem que eu vou falar? As minhas visões, as minhas coisas, só a senhora me compreende. E ela fala com ele assim: não, eu vou partir porque eu estou sentindo que a minha hora chegou. Mas você não se incomode, porque assim que eu estiver na vida espiritual, eu vou pedir a Jesus que mande um espírito cuidar de você com o mesmo amor e o mesmo carinho que eu cuido. E aí, então, ela desencarnou. E uma semana depois, 15 dias depois, no início de maio, que ela desencarnou no dia 19 de abril de 1931. E no início de maio, Emmanuel apareceu para ele pela primeira vez. Em maio de 1931. E nessa época, o Chico já tinha psicografado o livro com a mãe dele ou não? Já. Cartas de uma Morta. Já. Nessa então, época, ou seja, nessa época, não pode falar. tinha psicografado 2 livros, né? O Parnaso de Além Túmulo, que vai ser lançado no dia 1º de junho de 1932, mas os poemas foram psicografados entre 1927 e 1931. Os poemas da primeira edição. E o livro E uma pergunta que eu te fiz, aproveitando que você está falando de Parnaso, né? A pergunta que eu te fiz também foi por que esse livro talvez foi programado para ser o primeiro, né? Se o Chico falava que foi realmente programado, se teve um porquê, né, dele ser o primeiro. Inclusive tem uma coisa muito curiosa pelo seguinte: o Parnaso de Além Túmulo foi uma bomba, né? Porque ele reuniu os principais poetas portugueses e brasileiros dentro do seu próprio estilo, dentro da sua inspiração lírica, e cada um escreveu pelo Chico. Alguns o Chico ouvia pela clareaudiência e copiava o que ele ouvia, né? Outros ele via o Espírito declamando e via e ouvia, quer dizer, clarividência e clareaudiência, escrevia no papel, e outros foram mesmo psicografia. Inclusive eu sou da cidade de Leopoldina, que é do
o Augusto dos Anjos, muito conhecido lá, psicografou, né? Augusto dos Anjos foi um dos principais, né? Que escreveu através dele. Então, aí nós podemos dizer que foi a trombeta do Espiritismo. Porque quando o livro foi publicado, inicialmente o Chico não sabia, ele queria muito fazer livros, mas não tinha condições financeiras, né, nem econômicas, não conhecia ninguém em Pedro Leopoldo ou Belo Horizonte que pudesse trabalhar no livro, mas ele já queria publicar livros, ele já sabia que a missão dele era com livros. E aí o que ele fazia? Ele trabalhava 2 períodos, às vezes até 3 períodos, e durante a madrugada ele pegava esses livros, essas mensagens, copiava em cadernos, desenhava os cadernos, depois costurava a capa dura. E o pai dele, que não compreendia isso, ficava uma fera, não é? Porque ele pensava, nossa, mas esse rapaz trabalha o dia inteiro e fica de madrugada aí, por conta de fazer esses livros manuais. Ele ficava bravo e queimava. Quando o Chico saía para o trabalho, ele queimava. Olha só, o pai do Chico foi uma pessoa que não foi fácil também, porque ele queimava os livros que o Chico fazia. E o Chico guardou um só, e quando ele desencarnou, ele deixou o arquivo dele, pessoal, de Pedro Leopoldo para nós, e lá encontramos esse primeiro, que a gente chamou de o primeiro livro de Chico Xavier, que foi o livro que ele próprio fez, manuscrito, né, com caricatura costurada por ele, e a gente reproduziu na íntegra. Esse livro chama-se o primeiro livro de Chico Xavier. E vocês vão ver lá que, a princípio, ele assinava o nome dele, F. Xavier ou Francisco Xavier, nas poesias. Mas aí a gente vê também desse arquivo pessoal dele as cartas de Manuel Quintão para ele. Manuel Quintão era diretor da Federação Espírita Brasileira e editor do periódico O Reformador, né? E o irmão do Chico mandava para um grande médium do Rio de Janeiro, que era Inácio Bittencourt. O Inácio Bittencourt dirigia naquela época o maior jornal espírita do Brasil, que se chamava Aurora. E ele recebia os poemas do Chico, que inicialmente assinava o nome dele, F. Xavier ou Francisco Xavier, e publicava no jornal Aurora, o jornal espírita, e falava que recebia essas poesias de um jovem espírita de Minas Gerais, de Pedro Leopoldo. E isso chamou a atenção da Federação Espírita Brasileira, porque eles identificaram ali uma joia, entendeu? E aí eles se reuniram e fizeram do Manuel Quintão, porque na Federação Espírita Brasileira naquela época, você tinha vários literatos, como por exemplo Guilhom Ribeiro, que era poliglota, Leôncio Correia, Antônio Lima, que era versado na literatura, né? Era frequentador inclusive de academias de literatura, enfim, outros companheiros lá, e entre eles Manuel Quintão. E eles se reúnem numa junta, ficam impressionados com aquela produção do jovem Chico Francisco Xavier, e através do Manuel Quintão escrevem para o Chico. Escrevem para o Chico falando com ele, olha, nós chegamos à conclusão que esses poemas não são seus. Nós chegamos à conclusão que pela perfeição do vernáculo e pela perfeição dos poemas, né, do ritmo, da rima, esses poemas são de autores, poetas brasileiros e portugueses desencarnados. E eles, então, nós temos o original dessas cartas
do Manuel Quintão fala para o Chico em 1900. Ele começa a escrever para o Chico em 1928, 29, 1930. E ele então fala com o Chico, olha, você não pode publicar esse material somente em jornais espíritas, com todo respeito ao jornal Aurora, porque os fascículos ficam esquecidos na memória popular. Você tem que publicar isso em livro e assumir a autoria espiritual desses poemas, que o Chico, naquela ocasião, tinha dúvidas. Ele via os espíritos, os espíritos dos poetas, mas não tinha coragem de colocar o nome dos poetas. Entende? Aí só em 1900... Tem até um caso, acho que tem um caso que ele estava na horta, né? Regando, alguma coisa assim, vem um poeta e tem esse caso? Esse é o Augusto dos Anjos, né? O Augusto dos Anjos, ele gostava de declamar para o Chico. Ele declamava as poesias e falava com o Chico para ele prestar atenção para depois escrever. Só que nesse dia ele estava regando um canteiro de alho lá do seu Belisário, o sobrinho, que era o chefe dele lá na venda onde ele trabalhava, né? E o Augusto dos Anjos usava termos muito difíceis do universo, cosmogônicos e tal, falava também dos micróbios, e o Chico não guardava aquilo tudo, e o Augusto dos Anjos ficou bravo com ele, né? Eu já vi que com a sua cabeça não vai dar certo, eu vou ter que ter paciência com você, porque você não tem cabeça para isso. Mas isso também é a humildade do Chico, a gente sabe que ele tinha assim, né? De outras épocas. Mas o interessante é que o Chico, então, somente vai assumir, e a gente vê isso lá no primeiro livro de Chico Xavier, em 1930, a autoria espiritual desses poemas, e o próprio Manuel Quintão convida-o a publicar o primeiro livro chamado Parnaso de Além-Túmulo. Ele saiu no dia 1º de junho de 1932. E aí eu vou, para completar a sua pergunta, e vou dizer o seguinte: o doutor em literatura pela Unicamp, Universidade de Campinas, que é o doutor Alexandre Caroli Rocha, atualmente ele reside em Belo Horizonte, o trabalho de mestrado dele foi em torno do livro Parnaso de Além-Túmulo, lá na Unicamp, em Campinas. A dissertação de mestrado, em que ele compara os estilos dos poetas portugueses e brasileiros antes de desencarnarem com o estilo que eles apresentaram através da psicografia de Chico Xavier. E ele se espanta, e o trabalho dele é nessa direção, em afirmar a perfeita identidade entre um e outro, né? Os estilos são os mesmos, o modus pelo qual esses poetas se expressavam, a métrica, a rima, as preferências do uso do vernáculo, das combinações das frases, né? Então é muito importante esse trabalho de mestrado do Alexandre Caroli Rocha. Aí ele vai descobrir uma coisa que vai responder a sua pergunta. Ele vai descobrir que a estrutura pela qual os espíritos, e não foi Emmanuel nessa hora, porque Emmanuel não estava presente, né? Mas os espíritos que programaram esta obra, Parnaso de Além-Túmulo, fizeram com que ela viesse na mesma estrutura do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Interessante essa informação. Exatamente. Então, o primeiro livro de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, obedece a uma estrutura lógica. Sim. Começando por Deus, né? E assim sucessivamente. E o Alexandre Caroli Rocha vai dizer que a mesma estrutura do Parnaso de Além-Túmulo, inclusive dos poemas que vieram depois, até 1949, que são as edições mais
mais encorpadas, com mais poemas, todas elas obedeceram à estrutura organizacional de temas do Livro dos Espíritos. Então, na minha opinião, o Parnaso Além Túmulo teve esse viés, essa função de declarar as 4 trombetas, né, no Brasil e em Portugal, porque esses poemas também eram publicados em Lisboa, que o mundo espiritual estava ali revelando que estava se iniciando a segunda etapa do trabalho do codificador na pele de Chico Xavier. Muito bom. E esse trabalho vai durar 75 anos, né? Ininterruptos. E aí a gente também tem antes de Emmanuel entrar em cena, né, o Carta de uma Morta, que é um livro espetacular e que muito pouco conhecido no movimento espírita, né, Geraldo? Assim, só quem pesquisa mesmo a vida do Chico é que vai conhecer esse livro. A gente tem alguns grupos no WhatsApp, eu até me propus, eu compartilhava cada dia um capítulo dele, e era impressionante, as pessoas não conhecem esse livro realmente. Queria que você falasse um pouco também desse livro. Nós temos a informação do próprio Chico, que foi o primeiro livro que ele recebeu. Não foi o primeiro a ser publicado, porque o primeiro a ser publicado foi o Parnaso. O Carta de uma Morta vai ser publicado pela livraria Allan Kardec Editora, que é a LAC, até hoje ele é publicado pela LAC, de São Paulo, em 1935. Mas ele foi psicografado em 1927, quando o Chico começa a psicografar, né? É o primeiro livro, é a própria mãe de Chico que volta, relatando para ele a própria desencarnação, a chegada dela no mundo espiritual, a pluralidade dos planos espirituais, né? Das cidades espirituais. Ela visita várias cidades espirituais, fala com ele de cidades espirituais muçulmanas, hindus, japonesas, europeias, norte-americanas, africanas e brasileiras, e fala que elas diferem entre si, né? Fala do amparo que a espiritualidade teve que organizar no socorro aos desencarnados nas guerras, né? Principalmente... E demonstra a grandeza desse espírito, né, Geraldo, nesse livro. Porque ela vai ser convidada pelos mentores a visitar Vênus, Marte, Saturno, outro sistema estelar, e relata... E acompanhado de um benfeitor evoluído, né? Muito evoluído. Mas se ela não tivesse evolução por ela mesma... Também não iria, né? Não seria possível. E aí a gente perguntava ao Chico o seguinte, porque todo mundo sabe que a mãe dele era uma lavadeira. Em 1915, quando ela desencarna, com menos de 40 anos de idade, ela não teve cultura nesse mundo. Ela teve uma instrução primária. E, embora gostasse de ler, ela não tinha estudo. Era uma pessoa humilde, do povo, que trabalhava o dia inteiro lavando roupa para a vizinhança e cuidando dos 9 filhos. E o Chico dizia o seguinte, que ela havia pedido esta encarnação, humilde, apagada, na maternidade dolorosa, na prova da maternidade dolorosa, justamente para apagar o próprio brilho cultural que ela tivera em vidas passadas, quando fora uma grande escritora. Ela já tinha sido uma grande escritora em vidas passadas. Mas como grande escritora, ela ficou muito presa à vaidade, vamos dizer assim, às convenções sociais, né? Sim, sim. E se afastou das coisas humildes. E por isso mesmo ela pediu a maternidade sofredora para desenvolver nessa última vida a sua redenção pelo sentimento. E, Geraldo, a gente pode falar um pouco agora também da
a primeira sessão do Chico, né? Primeira sessão espírita, porque aí ele vai e conhece o espiritismo, né? E o casal que apresentou a ele o espiritismo. O Chico teve a irmã mais velha. Lembrando que ele contava para mim que desde os 5 anos de idade tinha o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça. Mas nessa encarnação ele recebe a primeira obra espírita deste casal. E eles então, a dona Carmen Peraz tinha vidência. E eles então fazem a reunião de passes, de cura, né? A dona Carmen pede ao Chico que converse, porque o Chico passa a ver os espíritos obsessores da irmã. E então dona Carmen pede a ele, os espíritos estão pedindo aqui, Chico, que você converse com eles. Então a primeira tarefa do Chico, mediúnica, foi como médium esclarecedor de espírito obsessor, da própria irmã. Ele conversa com os espíritos, acalma esses espíritos, né, da irmã, enquanto o senhor Hermínio Peraz fazia leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e dona Carmen Pena Peraz dava o passe e orava. A irmã dele se curou a partir dessa ocasião, e ele então se torna espírita, porque ele se convence. Aí a dona Carmen senta com ele, junto com o seu Hermínio, e explica para ele o que ele vivia a vida inteira, desde criança, que é a mediunidade. O que era aquilo? Eles são os primeiros a explicar o Chico Xavier, o que se passava com ele. E ele então compreende tudo com muita rapidez e resolve então deixar o catolicismo, que ele era adepto, né? Ele se dirige ao padre Scarzelo e pede licença ao padre, dizendo que ele tinha encontrado no Espiritismo as respostas que a Igreja Católica não lhe dava. O padre, que gostava muito dele, o abençoou, falando com ele que ele iria seguir com a bênção de Deus. E o Chico então vai fundar 24 de junho desse mesmo ano, de 1931, junto com outros 8 companheiros, entre eles o irmão Xavier, o espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo. E a primeira reunião de psicografia vai se dar no dia 8 de julho de 1927, na presença do casal Perácio, dona Carmen e seu José Hermínio. E dona Carmen tem uma visão. Na hora que começa a reunião, dona Carmen vê sobre o Chico, que tinha 17 anos apenas, uma chuva de livros caindo sobre ele. E ela então fala com ele: ô Chico, eu estou vendo aqui uma chuva de livros sobre a sua cabeça. E os espíritos me intuem a lhe dar o papel e o lápis para você escrever. Então a primeira mensagem psicografada foi nesse dia 8 de julho. E o Chico recebe uma mensagem de 18 páginas. 18 páginas. 18 páginas, assinada por um espírito amigo. Esse espírito nunca se identificou e, infelizmente, eles não guardaram a mensagem. Nós não temos essa mensagem. Para saber, né? Assim começa a tarefa do Chico como espírita, né? O interessante... E você desconfia que seja quem esse espírito amigo, na sua intuição? Olha, eu acho que não é Emmanuel, porque senão o Chico diria. Embora o Emmanuel já estivesse com ele, eu acho que se fosse Emmanuel, o Chico diria. Ele nunca disse. Ele nunca disse. Agora, o curioso é que o casal, entre maio e junho, né? Porque o primeiro contato do Chico com o Espiritismo e o casal Peraz foi em maio, dia 7 de maio. Uhum. O casal residia em Belo Horizonte. Eles voltam para Belo Horizonte e um médium muito conhecido nessa época era o médium Pascoal Comanducci. Ele tinha uma vidência extraordinária,
uma capacidade da presciência extraordinária, era muito respeitado. Ele era natural da cidade de Curvelo, mas fazia trabalhos espíritas em Belo Horizonte, junto ao Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Então, o casal Perazzo trabalhava com ele, inclusive. Quando eles voltam de Pedro Leopoldo, o Pascoal Comanducci tem uma visão e fala com eles assim: olha, vocês têm que vender tudo o que tem aqui em Belo Horizonte, porque soou para vocês a nova tarefa para a qual vocês se encarnaram. Esta tarefa é se mudar para Pedro Leopoldo para secundar a vida deste jovem Francisco Xavier. Este jovem, eu vou dizer a vocês uma coisa, este jovem vai espantar o mundo inteiro com a sua capacidade mediúnica. Ao lado dele existe uma falange de espíritos tão poderosa e tão elevada quanto aquela falange que seguia Jesus de Nazaré há 2000 anos. Ele escreverá centenas de livros. E vocês têm que dar suporte ao início da mediunidade dele em Pedro Leopoldo. E esse casal, ouvindo essa revelação de Pascoal Comanducci, volta-se, ele vende tudo em Belo Horizonte. Olha como eles foram desapegados, né? E se mudam para Pedro Leopoldo para estar ao lado de Chico Xavier. E assim começa o Chico Xavier a psicografar com assistência física deles, né? O Chico também teve assistência do irmão José Xavier, do meu tio avô Zeca Machado, que trabalhou com ele 35 anos, né? E muita gente boa. E aí nesse período também, alguns casos a gente encontra que a mediunidade do Chico teve uma expansão muito grande no centro, porque muitas pessoas foram deixando o centro espírita e o Chico foi estimulado por Emmanuel a fazer as reuniões até sozinho, né, muitas das vezes. E nesses momentos... Aconteceu um fato muito curioso, porque o Chico, como eu disse, fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga no dia 24 de junho de 31. Mas no início eram 9 pessoas, sem contar com o casal Perazzo, né? 9 pessoas de Pedro Leopoldo. Dessas 9 pessoas de Pedro Leopoldo, 6 desencarnaram num período de 6 meses. Nossa. É para desanimar qualquer um, né? Sim. Imagina você fundando um centro espírita com 9 pessoas e dessas 9, 6 desencarnam num período de 6 meses. Né? Inclusive a senhora, a casa dessa senhora, onde eles realizavam as primeiras reuniões, ela deu de presente para o Chico o primeiro Evangelho segundo o Espiritismo. Dona Josefa Barbosa Chaves. Ela deu. Quando no leito de morte dela, ela estava passando mal para desencarnar e falou com ele: Chico, eu não tenho nada para te dar. A única coisa que eu tenho para te dar de mais precioso é o meu Evangelho segundo o Espiritismo. Cuide dele como se ele fosse seu pai. Né? E aí o Chico recebe, e ele andava com esse Evangelho de cima para baixo, debaixo do braço. Tinha um carinho muito grande por isso. E aí o irmão dele, José Xavier, a esposa dele tinha problemas psiquiátricos. De vez por outra, internada no hospital psiquiátrico aqui em Belo Horizonte, Galba Veloso. O filho deles não tinha, o que era chamado Luiz Emanuel, não tinha nem braços e nem pernas. E o José precisava trabalhar, estava desempregado. E ele arruma um emprego na parte da noite, olha só. Então ele não pôde mais frequentar as reuniões, né? Então chega um ponto que o Chico fica sozinho.
em finais de 31, ele fica desanimado. Lá por volta de dezembro, é só ele com o Emmanuel. E então, numa determinada quarta-feira, que ele fazia assim, ele abria sozinho o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Comentava em voz alta, a pedido Ô, Geraldo, vai cair a live, aí a gente vai chamar você de novo, tá? Pedir o pessoal para voltar também, vai cair em 10 segundos. Eu vou encerrar aqui e pedir para chamar você de novo. E eu sonhei, tive um sonho lúcido que um amigo meu, hoje ele até trabalha na Umbanda, que eu vou entrar na próxima pergunta, veio até minha casa, o Leonardo Montes, acho que ele está assistindo, e ele me levou até o local onde o Chico estava. E quando eu encontrei o Chico assim, a gente fica, no sonho eu fiquei meio sem reação, né? Aí o Chico me olhou demoradamente e falou assim, eu tenho um alto relevo aqui na testa. Aí a primeira coisa que ele falou foi isso, ele falou assim, ó, esse negócio aí na sua testa, ele falou da reencarnação que era, e por que eu tinha, e depois no final ele me deu uma informação do meu futuro, né? E não esqueço disso, né? Deve ter uns 2 anos que isso aconteceu, né? E esse era o estilo dele, Geraldo, de falar as coisas? Era o estilo dele, muito, assim, carinhoso, muito e direto. Aí o Léo dá um oi. Direto. Ele era muito direto, Chico, agora, ele gostava de contar casos. Então, a gente prestava muita atenção, porque era assim. Às vezes eu saía de Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte, Uberaba é 500 quilômetros de Belo Horizonte. Então, eu demorava 6 horas de carro. Se fosse de ônibus, era 6, 7 horas de ônibus, dependendo do trânsito. E a gente ia para Uberaba com uma série de perguntas na cabeça, né? Ou então, dúvidas, problemas familiares, problemas profissionais que a gente estava vivendo, problemas dentro do movimento espírita. A essa altura eu já estava na União Espírita Mineira, muitos anos, né? E aí a gente vinha com aquela, vou chegar lá em Uberaba, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. Só que a gente chegava lá e a gente ficava mudo. Porque a presença moral de Chico Xavier era uma presença massiva, entendeu? Não era... Você podia fazer 1000 projetos de perguntar as coisas e chegava lá, você ficava bobo, ficava abobado. Você não tinha coragem de perguntar. E era muito bonito isso dele, eu gostava muito disso dele, muito bonitinho da parte dele, o seguinte, a gente não precisava perguntar. Porque ele começava contando um caso e às vezes tinha outras pessoas e naturalmente ele não queria nos constranger, né, por falar um assunto pessoal, mas ele começava a contar um caso de um fulano, de um ciclano qualquer, né? Só que aquele caso que ele estava contando era exatamente aquilo que você estava vivendo. Era exatamente aquilo que você estava querendo perguntar para ele, entendeu? E no final das contas, era muito bonitinho, porque ele falava assim, terminava o caso, dava a lição que precisava dar, sem nos constranger, sem nos humilhar, né? E só quem faz isso são sábios, né? Que conseguem nos ensinar sem nos humilhar, sem nos desprestigiar, né? E, no final das contas, para dar aquele laço, né, que a gente vestia a carapuça e dava o laço, ele terminava o caso e falava assim, não é, Geraldinho. Aí pronto, acabou. Muito bom. Fechava. Era um fechamento. E a gente falava, muito bom. É isso mesmo. Geraldo, tem muitos amigos. Ao mesmo tempo que ele era positivo, ele era muito delicado na maneira de ser e de expressar. A dona Terezinha de Castro, uma grande amiga nossa do Rio de Janeiro e do Chico Xavier, ela fundou no Rio de Janeiro Seara de Amor e Luz, SAL, lá no bairro do Botafogo. Uma instituição belíssima. Todos os anos eu vou lá falar. Eu sou recebido na casa dela, uma pessoa que é um doce,
de pessoa. Muito amiga do Chico. E ela fala uma coisa curiosa, a gente tem até esse depoimento dela, né? Que o Chico era uma pessoa tão extraordinária, que ele conseguia falar um não para a pessoa em determinado assunto e essa pessoa ainda sair agradecendo não. Até um caso que eu coloquei pra gente comentar sobre uma frase do Emmanuel, né, que a verdade é como diamante, e muitas das vezes pode ferir. E o Chico, provavelmente, quando ele via alguém, ele sabia até a data do desencarne, né? Como que ele lidava com isso? Assim, ele evitava falar sobre isso? Ele tinha essa caridade, né, com as pessoas? Ah, tinha. Ele não falava, não. De jeito nenhum. Ele não dava notícia ruim para nada nesse mundo. E ele tinha uma coisa que às vezes a gente sabia que ele estava, entre aspas, mentindo, né? Mas é aquela caridosa, né? E aí a gente sabia que ele estava dando, vamos dizer assim, dourando a pílula. Eu não sei se a gente pode falar isso, se Juiz de Fora isso, né? Aí acontecia o seguinte, às vezes a gente falava com ele, mas Chico, não foi bem assim, né? O assunto. Aí ele falava assim, não, meu filho, sabe o que é? Para certas pessoas não tem importância, não é mentira. Mas a gente tem que ter a caridade de adiar a verdade. Legal, Sandra. Então, ô, Geraldo, e aí a gente... Essa história é para a gente pensar, né? Porque a verdade ruim, aquela verdade que você joga na cara das pessoas, ela pode ferir, como o Emmanuel falou bem, né? A verdade é como um diamante. Ela é brilhante, mas ela pode, se mal utilizada, ferir. Agora, se a pessoa não tem condição ainda de enxergar a si própria, você pode caridosamente adiar a verdade. E pediram para te perguntar sobre a Umbanda e essa questão, porque hoje em dia, assim, eu tenho muitos conhecidos que eram do Espiritismo e hoje em dia, né, estão para a Umbanda, principalmente muitos às vezes continuam estudando, né, as obras espíritas, principalmente a obra do Chico, e eu conheço centros de Umbanda que tem as palestras, né, das obras de Kardec, das obras do Chico. O que o Chico falava sobre, né, a Umbanda, o que o Chico chegou a frequentar centros de Umbanda, em Uberaba, em Pedro Leopoldo, assim, como que era essa relação com ele, já que é uma religião tão próxima à nossa também? Não, em primeiro lugar, quer dizer que o Chico não tinha preconceito nenhuma religião. Absolutamente nenhuma religião. Ele nunca em Uberaba, eu convivi mais com ele em Uberaba do que Pedro Leopoldo, né? Sim, nunca, ou seja, na casa dele, onde ele recebia as visitas, e durante muitos anos eu me hospedei com ele na casa dele, ou no Grupo Espírita da Pré em Uberaba, ou na Vila do Pássaro Preto em Uberaba, ou em Pedro Leopoldo, na casa da irmã dele, Dona Luísa Xavier Ferreira Gonçalves, não, Luísa Xavier Ferreira, onde ele abraçava o público. Ele nunca perguntava se o público era espírita, se a pessoa já tinha lido a obra de Allan Kardec, se a pessoa já tinha dentro de algum livro da psicografia dele. Nunca vi Chico Xavier fazendo questionário prévio para atender as pessoas. Ao contrário, ele atendia todo mundo. Né? Ele tinha amigos judeus, ele tinha amigos ateus, ele tinha amigos católicos, ele tinha amigos protestantes, ele tinha amigos budistas, hinduístas, entende? E amigos umbandistas. Vários amigos umbandistas que ele respeitava muito, inclusive nossa querida amiga de Belo Horizonte está ainda na carne, Noêmia Barbosa da Silva. A família dela, não ela propriamente dita, mas a mãe dela, o pai, os irmãos, dirigiram até o final da vida um centro de Umbanda em Belo Horizonte. E às vezes, e o Chico gostava de tomar passes, era com ela. Olha só, quando ele precisava de passe, ele gostava de tomar passe com a Noêmia. A gente chama ela de Nona, grande amiga nossa, a Nona.
Então ele tinha um respeito muito grande pela Umbanda, né? Ele falava conosco que havia certos trabalhos espirituais que nós, espíritas cristãos, que estamos acostumados dentro da rotina e da prática kardecista, não temos condição de fazer, não é? Que para esses trabalhos são necessários é necessária a colaboração dos espíritos ligados mais à natureza, mais às energias fundamentais, que são os espíritos que normalmente se manifestam nas reuniões da Umbanda, não é? Esses caboclos, velhos, Mãe Marias, e que fazem esse tipo de serviço caritativo, de eliminação de certas energias negativas. Então o Chico tinha muito amor, muito carinho, muito respeito por todos da Umbanda. E tem um fato muito curioso que a gente costumava rir muito dele, que era o seguinte: nas reuniões kardecistas é muito comum aparecer ou se manifestar o espírito de Dr. Bezerra, não é? Dr. Bezerra é conhecido de todo o movimento. Aí, desculpa, Geraldo. Mas então eu estava falando do Dr. Bezerra, né? Então Dr. Bezerra vai receber a fala de Maria. Quer dizer, ele havia sido convidado por Maria a ascender ao mundo espiritual superior. E ele declina respeitosamente do convite, dizendo que não se sentia ainda livre para deixar os seus tutelados na Terra. Então, Maria manda dizer para ele o seguinte: ela concordava, a réplica, né? Ela concordava com a negativa de Bezerra, de não servi-la diretamente, mas impunha a ele uma condição. Impunha a ele a condição de que ele tinha deixado na Terra uma tradição tão grande de amor e de caridade que ele deveria, então, formar uma equipe de 3.000 espíritos, para que esses 3.000 espíritos socorressem os centros espíritas do Brasil e do mundo em nome dele. Entendeu? Para que pudesse, então, continuar assistindo essa gente toda com o mesmo carinho. Então é por isso que a gente vê a presença do Dr. Bezerra em todos. Na verdade, a gente sabe que é o pensamento dele que está sendo refletido por outros espíritos, ou de condição semelhante, ou um pouco inferiores do que ele, mas que representam ele mediunicamente, né? E aí Dr. Bezerra ele só reclamava uma coisa com o Chico. Ele reclamava com o Chico e falava assim: ô Chico, eu só não entendo uma coisa. Eu desencarnei em 11 de abril de 1900. Já se passaram, vamos dizer, que isso foi lá na década de 60 anos, né? Por que recebe na condição de um... né? O Chico via ele como um jovem. Voltando para a Umbanda, fica a grande questão que o Chico dava das nossas reuniões espíritas, que é o seguinte: nas reuniões kardecistas,
pode manifestar o velho branco, né, que é o Dr. Bezerra, mas o preto velho não pode? Exatamente. Tá gravando ainda no geral? William, eu não estou te ouvindo. Oi. 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 Tá me ouvindo agora? E agora estou. Tá. Tá bom. O Chico, uma pessoa perguntou como que o Chico via Dr. Bezerra. Via Dr. Bezerra como um jovem de 30 anos. Era como ele via Dr. Bezerra. Né? Interessante, né? E tudo indica que Dr. Bezerra era Zaqueu, sim. Porque a médium Ivone Pereira recebeu essa informação. Parece que não está boa. A gente já está terminando também, já está dando a nossa hora aqui. Eu quero pedir ao Geraldo para... tem um caso, eu gosto muito desse folheto aqui, ó, Chico Xavier Além da Vida e da Morte, que é uma revista que separa alguns casos do Chico, né? E tem um caso aqui, eu não sei se é verídico, você pode nos contar aí. Perguntaram uma vez pro Chico se acontecesse uma guerra nuclear, todo mundo desencarnasse no planeta, o que aconteceria? E ele brincou, falou, Jesus vai lá e arruma outro planeta e a gente reencarna lá e fica tudo bem. Então isso demonstrando a fé do Chico, né? E como é complicado nesses momentos que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia, para a gente terminar. A gente não tentou entrar muito no assunto da pandemia para deixar o live mais leve, mas só para terminar, porque justamente a gente participa de muitos grupos espíritas e vê que muitos espíritas, né, estão desesperados, né, nesse momento. Então, Geraldo, comentar aí um pouco dessa fé que o Chico tinha nesses momentos também. Isso aí já está em livro, viu, William? Já está num dos livros de entrevista do Chico Xavier, em que perguntaram a ele isso, e ele falou assim, o pior que pode acontecer é a gente perder o corpo, mas a gente não perde a vida, né? A morte do corpo não é o fim da vida. E se uma guerra nuclear arrasar a Terra, a bondade e a misericórdia de Jesus haverá de encontrar outro mundo para a gente reencarnar. O Chico era muito otimista em relação à vida, não é? Embora ele preocupasse muito com a questão nuclear. E hoje, que nós estamos vivendo uma pequena guerra, não é? Nesse problema do coronavírus, estamos todos trancafiados em casa, em quarentena, mas está tudo bem, né? Claro, temos pessoas que estão desencarnando, isto não é à toa, nós sabemos. Dentro do Espiritismo existe a compreensão de que nada acontece ao acaso, existem razões pregressas, né? Existe uma entrevista de Chico Xavier, inclusive, que ele explica as razões do desencarne por epidemias, que geralmente elas estão ligadas a dívidas de guerras, de pilhagem e de invasões em cidades alheias, que nós, em outras experiências reencarnatórias, perpetramos, né? Então não existe acaso. E a pandemia, que é a epidemia que tomou conta do mundo inteiro, está perfeitamente classificada por Allan Kardec, dentro do que ele chama flagelos diversos, no capítulo 18 do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O último capítulo chama-se Sinais dos Tempos, os Tempos São Chegados. E lá no subcapítulo A Nova Geração, Kardec vai explicar muito bem isso, que é necessária a ocorrência desses flagelos diversos, como epidemias, como terremotos, como enchentes, maremotos, que hoje a gente chama de tsunamis,
vulcões explodindo, né? Tragédias coletivas que são necessárias para apressar o processo de saída de espíritos e de chegada de novos espíritos à nova geração. Isso faz parte do ápice da transição planetária que nós estamos vivendo, especialmente agora, né? Nós tivemos aí um período complicado de 50 anos em que nos seguramos aí para não nos lançarmos a um conflito nuclear de proporções gigantescas que arrasaria a vida na Terra, e talvez estamos hoje passando a dor que nós merecemos passar pelo mínimo de dores. O nosso karma, talvez, no coronavírus, seja o karma menor possível para que a gente resgate essas dívidas do passado, de passados enganos, da guerra, das revoluções, das pilhagens. E o Chico fala muito claramente isso no programa da Hebe Camargo, quando ele fala com ela. Se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre do karma, da prova, da expiação, porque nós temos a dívida de passadas guerras, nós podemos sim pedir a Jesus que esse karma venha pelo mínimo de dores. E eu estou muito, muito certo, muito tranquilo de que estamos vivendo esta bênção de misericórdia divina, que é a provação coletiva do coronavírus, que ela não é negativa, não, ela é positiva, porque ela representa a misericórdia dos céus em relação aos nossos enganos milenares. E vocês vejam o seguinte: nós estamos confinados, as nossas cidades estão vazias, mas as nossas cidades não estão destruídas, não é? Graças a Deus. Que elas estariam, no caso de uma terceira guerra mundial, as nossas cidades estariam destruídas. E nós sim, perderíamos muito, né? Comer. Nós não teríamos nem o que comer. Então não é hora para desespero, não é hora para choro, para lamentações inúteis. É hora para nós testemunharmos a nossa fé em Deus. E principalmente nós espíritas, termos a capacidade de testemunhar a nossa fé de que a vida continua e que todas as provações têm a sua razão de ser. Geraldo, para terminar, eu queria... Os casos que dá mais curtida lá no Facebook é o dos animais, né? Como o Chico era ligado aos animais, como tem casos dele com os gatinhos, com os cachorros. Queria que você contasse algum rápido aí que você lembra desse contato dele com os animais, para a gente encerrar a live também trazendo esse momento positivo aí pro pessoal. Gente, eu sou testemunha de que o Chico se comunicava com os animais. Realmente se comunicava com os animais. Ele tinha um papagaio chamado Louro. Esse papagaio ficava em Pedro Leopoldo, na casa da irmã dele, Dona Luísa. Certa ocasião eu fui visitá-lo lá em Pedro Leopoldo, na casa de Dona Luísa. E ele me pegou pelo braço e me levou, falou comigo assim: Geraldinho, vou te mostrar o Louro. E você não vai acreditar, mas ele conversa comigo. E a sobrinha dele, agora me fala de nome, a filha de Dona Luísa, estava ao meu lado com o Chico. E ela falou assim: Geraldinho, aí é a verdade, ele só obedece e só conversa com o Chico. A gente dá comida para ele, trata bem dele, ele não dá a menor pelota para nós, não conversa conosco, nem comigo. Ela chama-se Lúcia, a sobrinha de Chico, já desencarnada hoje. E a mãe dela, Dona Luísa. Ele não conversa conosco, não dá a menor pelota. Agora, quando o tio Chico chega aqui, ele abre a boca e fala sem parar. E foi muito curioso, porque a gente foi chegando perto do Louro e o Chico gritava assim para ele: Louro, ô Louro, como é que você tá, Louro? Aí o papagaio repetia: Chico, ô Chico, como é que você tá, Chico? E por aí ela conversa.
E era interessante porque não era uma coisa automática. O Chico perguntava e ele respondia. O Chico perguntava para ele assim: Louro, eles estão te tratando bem? Então não, Chico, não estão não. E batia a cabeça assim negativamente. Né, o papai. Depois ele desencarnou, o Chico chorou e enterrou, está lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que a gente dirige. Ele enterrou lá no jardim da casa. E outra ocasião também, foi muito curioso, que ele me contou das formigas que invadiram a casa dele. Uberaba é uma região que tem aquela terra vermelha, né? E tem aquelas formigas gigantes, grandes. E ao lado da casa do Chico de Uberaba tinha um lote vazio naquela época. E elas então saíram, tinha um formigueiro de lá e saíam desse lote, cruzavam o muro, desciam pela casa de Chico, cruzavam todo o jardim dele, a varanda, e entrava pela janela da cozinha. E ali elas faziam a festa, né, no açúcar, em tudo. E o pessoal da casa ficou nervoso lá, o Eurípides falando com ele: não, Chico, não é possível, tanta formiga, eu vou tacar formicida, vou matar todas. Aí ele falou com o Eurípides assim: ó, Eurípides, isso ele me contou, eu vou pedir a você 48 horas. 48 horas. Eu vou conversar com elas. Aí no fim, ele se deitou. O Eurípides então deu 48 horas. Chico, você resolve aí, porque se em 48 horas você não tirar essas formigas daqui, eu vou tacar a formicida e matar todas elas. Aí o Chico deitou. E ele, quando ele foi me contar isso, ele fez a cena, entendeu? Ele deitou no chão, literalmente. Deitou no chão, pôs a cara assim no chão do alpendre dele, né? E foi encenando a cena. Eu ria de chorar. E ele falou com elas assim: minhas irmãs, as senhoras estão entrando em propriedade privada. Eu sei que as senhoras estão vindo aqui do lote vago, lote vizinho. Esse lote vizinho está vago. O proprietário não liga para o lote, de modo que as senhoras podem perfeitamente estar ali. Tem mato suficiente para a alimentação das senhoras. Não precisa a senhora invadir aqui a nossa casa, porque eu não resido aqui sozinho. Se fosse eu sozinho, eu até permitiria. Mas como eu não resido aqui sozinho, tem outros irmãos que estão nervosos com essa situação, e eles já me prometeram que em 48 horas, se as senhoras permanecerem, as senhoras vão ter o formicida, vão ser assassinadas. De modo que eu recomendo às senhoras, com muita verdade, com muita veemência, que as senhoras abandonem a presença na nossa casa, porque não será bom para as senhoras. E aí então, eu ri muito desse caso e perguntei: e aí, Chico, o que aconteceu? Aí ele disse: no dia seguinte elas não vieram mais. Só alguns gatos pingados. Algumas formigas que vieram só. Não aquele, porque antes era aquela fila indiana, sabe? De formigas. Aí o Chico falou comigo assim: só veio alguns gatos pingados. E eu perguntei: e essas formigas que vieram? O que aconteceu com elas? Aí o Chico falou comigo assim: eu não importei com elas não, porque elas eram subversivas. Eu avisei. Aí elas não escutaram o meu conselho. Aí o resultado era formicida mesmo. Muito bom, Geraldo. E é verdade que ele evitava matar insetos, Geraldo? É verdade absoluta, não deixava. Tinha barata na casa, tinha pavor de barata. Aliás, eu tenho até hoje. E aí, um dia, eu falei com ele assim: Chico, inclusive minha esposa na época, Eliana, um dia, ficou tão aflita que ela pediu ao Chico para arrumar o quarto dele. Estava cheio de barata.
e inseto, né, aranha. E ele não deixou de jeito nenhum. Não, deixa elas quietas, deixa elas lá. Aí um dia eu falei com ele assim, Chico, porque ele me pediu para tirar os pratos do armário, e quando eu abri o armário estava cheio de barata, vontade de sair correndo, né? Mas aí eu lembrei do caso dele da barata, que ele pôs a barata na sopa, né? Eu falei assim, não vou fazer isso com ele, né? Engoli frio ali, respirei fundo, peguei os pratos e pus na mesa. Mas aí eu virei para ele e falei assim, Chico, você vai me desculpar uma coisa, mas Deus estava cochilando quando ele fez a barata. A barata não é coisa de Deus. E aí ele riu muito e falou comigo assim, não, Geraldinho, você está enganado, a barata é coisa de Deus sim, porque eu vou te contar uma coisa, no futuro, não muito distante, os pesquisadores da medicina e da biologia vão encontrar na barata a cura do câncer. Olha, que informação, hein? Terminamos com essa informação, então. No final ele falou assim, ó, e tudo na natureza tem a sua função. Verdade. Vamos repensar aí, né, pessoal? Trata. Geraldo, desculpa, eu acho que teve algum problema. A sua tela travou. Eu não sei se eles me ouviram. Tá. Você me ouviu? Não, a minha travou e eu tive que sair. Então, aí você estava falando do coração, né? Aí ele colocou, Você terminou? Colocou escrito assim, aqui funciona o evangelho, o culto do evangelho de Jesus, no lar de Francisco Cândido Xavier, em casa de sua propriedade. Como quem diz aqui. Muito bom. Chico era muito positivo. As pessoas estão... só quem conheceu, né, conviveu. As pessoas estão pedindo para quem conviveu assim, sabe? Tá. Beleza. Pedindo para eu repetir. Então o Chico pregou na parede do Grupo Espírita da Prece um coração com os seguintes dizeres: aqui funciona o culto do Evangelho de Jesus no lar de Francisco Cândido Xavier, em casa de sua propriedade. Colocou o ponto final no assunto. A live vai ficar salva também, pessoal, para quem perdeu essa parte aí. Você vai salvar? Geraldo, vou salvar também, para colocar também no canal no YouTube. Tem um mito também que ronda no movimento espírita, né, que é a questão do Emmanuel super bravo, né? E não sei se é mito, vamos saber agora, né? Principalmente tem alguns casos, né, que levam a isso. O dele é do avião, é muito famoso, então eu prefiro não falar sobre isso. Tem um também que é quando o Chico fica doente, acha que vai desencarnar e pede auxílio ao Emmanuel. Ele fala, se você achar que você vai desencarnar, você pede auxílio aos amigos espirituais lá do centro, que eu tenho mais o que fazer. Digamos que foi mais ou menos assim, né? E até que ponto isso é mito? Até que ponto o Emmanuel era esse linha dura com o Chico, né? Isso é um mito. Quem quiser conhecer o espírito de Emmanuel como ele é, tem que ler o livro que nós publicamos, chama-se Deus Conosco, na editora Vinha de Luz. Pode adquirir pela internet no www.vinhadeluz.com.br, que são as mensagens de Emmanuel, que Emmanuel escrevia pela psicografia do Chico Xavier no culto do Evangelho do Lar, da família Joviano, na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. Lá você vê a humildade de Emmanuel, é tão comovente quanto a de Chico.
talvez até mais do que o Chico, numa humildade. Ele sempre termina as mensagens do vosso servo humilde, Emmanuel. Né? O carinho que ele se dirige ao casal Rômulo e Maria Joviano, ao próprio Chico Xavier. Né? Tem outro livro também acho que é o Clóvis Tavares, que ele fez do Emmanuel também. Ele mostra um pouco esse lado do Emmanuel. Chama-se Amor e Sabedoria de Emmanuel. Né? Isso, ele mostra. Uhum. Também o livro de Martins Peralva, O Pensamento de Emmanuel. Muito bom. Outro livro do Clóvis Tavares, 30 anos com Chico Xavier. E lá nós vamos ver que Emmanuel é uma alma extremamente evoluída e da mesma condição de Chico Xavier. Né? Eu acho até que Chico é mais do que ele. Uhum. Eu sou da opinião que as tarefas mais difíceis são dadas justamente aos espíritos mais preparados. E entre a tarefa do Chico Xavier aqui na Terra e a tarefa de Emmanuel no mundo espiritual, é claro que é muito mais difícil a tarefa de Emmanuel aqui na Terra. Aliás, a tarefa de Chico aqui na Terra do que a tarefa do mundo espiritual, né? Então, Chico, para mim, tem mais elevação e mais preparo do que Emmanuel. E Chico, assim, você pode também afirmar isso, que parece também que ele ocultava um pouco o brilho, né, do seu espírito, porque tem vários casos nesse sentido, né, que às vezes a pessoa viu o Chico na rua, mas esse é o Chico Xavier, né? Mas aí e tem casos assim. Aí é que está, ele fazia questão de se apagar. Enquanto muitos médiuns de hoje estão fazendo questão de aparecer, uma mediunidade que não tem, a verdade é essa, a maioria dos que a gente conhece está nessa condição, são chamados médiuns popstar, né? Que se distanciam do povo. Tem médium aí que anda com segurança, pelo amor de Deus, né? Nossa, né? E aparentando uma mediunidade que não tem, não possui. Chico Xavier fazia questão de esconder a mediunidade que tinha. Ele fazia questão de se apagar. Então, esses primeiros anos dele, e isso até no final da vida, nós tivemos relação por 21 anos consecutivos, né? De 1981 a 2002. E nesses anos todos, e a minha família, desde quando ele era criança, ele fazia questão de se apagar totalmente e colocar como se a obra fosse do Emmanuel, do Dr. Bezerra, do André Luiz e do Humberto de Campos, dos poetas, e ele não fosse nada. Ele costumava falar, eu sou um cisco, né? Ou então eu sou um pé de grama, se cortar um... Carlos Bacelli fala que por vezes ele, conversando com o Chico, aí o Chico queria dar alguma lição, aí o Chico falava assim, não, Emmanuel estava dizendo, mas às vezes não era o Emmanuel, às vezes era ele, mas assim, do jeito de mostrar a humildade, ele é a caridade. E também ele dizia, eu sou uma parede velha, onde se fixam os cartazes do Evangelho e da doutrina. O valor do cartaz não é o valor da parede, né, do muro. Mas, na verdade, a gente sabe que não é assim. A gente tem que ter também reconhecimento, né? Nós temos que enxergar as coisas. E se ele fazia questão de se apagar, não quer dizer que nós vamos acreditar nessa parte. Né? Não quer dizer que nós vamos, então, concordar com ele que ele não valia nada. Ora, isso é um contrassenso. Nós temos que pesquisar profundamente o fenômeno mediúnico a partir do livro dos médiuns de Allan Kardec, a partir desse grande tratado sobre a mediunidade que André Luiz escreveu através do Chico. E lá nós vamos verificar o seguinte: na obra de Kardec e Chico, a mediunidade só acontece quando há sintonia perfeita, absoluta, entre os espíritos comunicantes e o médium. A mediunidade é um efeito, vamos dizer, uma faculdade
que se materializa pelo esforço conjunto de ambas as partes. Se uma das partes não está no esforço de materialização do bem, a outra não consegue, não é? Então a gente tem que ver que para Chico Xavier receber 527 livros até hoje publicados, esse é o número correto, porque muita gente aí fala, Chico Xavier psicografou 412 livros. Gente, totalmente desatualizada essa relação. Lá no nosso site, vinhadeluz.com.br, tem a relação dos livros psicografados por Chico Xavier, na primeira página. E até hoje, inclusive foi atualizado hoje. São 527 livros em todos os gêneros literários, todos os subgêneros da literatura, né? Então, um homem que tem essa capacidade intelecto-cultural e mnemônica e anímica para receber essa instrução espiritual, milhões e milhões de páginas, deveria ser, por conseguinte, tão elevado ou mais elevado do que todos os espíritos que por ele se manifestaram ou escreveram. Passar para a próxima pergunta, contar o amor e o mesmo carinho que eu cuido. E aí, então, ela desencarnou e uma semana depois, 15 dias depois, no início de maio, que ela desencarnou no dia 19 de abril de 1931. E no início de maio, Emmanuel apareceu para ele pela primeira vez. Pois é, e aí eu até coloquei no nosso cronograma lá sobre o Emmanuel, né? Por que a demora do Emmanuel, né? Já que o Emmanuel provavelmente já estava com ele muito antes da encarnação. De fato, não. E por que, né, o Emmanuel? Não, ele não estava desde a encarnação. Porque o Emmanuel estava vivendo na carne. Ah, boa, interessante também. O Emmanuel, no final do século XX, no final do século XIX e no início do século XX, ele estava na carne. O Chico no Brasil? No Brasil. O Chico me contou que ele reencarnou e viveu pouco mais de 30 anos só. Foi uma encarnação curta. É uma encarnação curta com um único objetivo. Ele se atualizar no português. Falar. Porque o português que ele sabia era o português do século XVI, quando ele fora o padre Manuel da Nóbrega. Sim, sim. E já estava desatualizado nesse capítulo. Então ele participa, o espírito de Emmanuel participa da falange do espírito de verdade que auxiliava Allan Kardec na França, no século XIX. E assim que Allan Kardec desencarnou, ele então programou a sua reencarnação no Brasil. E no final do século XIX, ele renasce no estado do Pará, e ele se sagra sacerdote católico, e migra para Minas Gerais, onde ele o seu seminário, não é? Ele se consagra sacerdote católico e depois vai para o Rio de Janeiro, onde ele vai tomar conta de uma paróquia pequenina no bairro de Bom Sucesso, na cidade do Rio de Janeiro. O nome dele é Padre Amaro. Então, por isso é que o Chico não teve contato com ele antes de 1931. Né? Porque entendi. Ele provavelmente deve ter desencarnado por volta de 1920, por aí. E aí, então, cumprindo a promessa da dona Cidália Batista, né? Ela pede a Jesus que mande alguém, e Jesus manda Emmanuel. O Chico inicialmente vai vê-lo pela primeira vez no Centro Espírita Luiz Gonzaga,
mas eles não conversam entre si. Depois, passeando no açude, em Pedro Leopoldo, ele vai, pela primeira vez, conversar com esse espírito, e o espírito vai convidá-lo a trabalhar com ele, e naquele convite sério, né? O Chico fala, eu aceito, mas o que eu preciso para trabalhar com o senhor? E ele fala, primeiro disciplina, segundo disciplina, terceiro disciplina. 3 condições. Disciplina, né? Isso foi, portanto, em maio de 1931. E nessa época o Chico já tinha psicografado o livro com a mãe dele ou não? Já. Cartas de uma Morta. Já.